E agora vamos de entrevista ao vivo. Nessa manhã, uma reunião muito importante aqui na Grande Floripa aconteceu. A Secretaria do Patrimônio da União organizou um encontro virtual para falar do transporte marítimo. Olha só quem está com a gente, né? A ideia era integrar todo mundo que está envolvido nessa história para a gente poder avançar. Vamos conversar ao vivo com o Nabi, que é superintendente do Patrimônio da União em Santa Catarina. Nabi, obrigado por estar conosco, uma reunião fundamental. A sociedade tem cobrado muito essa integração entre os municípios para que a gente possa ver acontecer o transporte marítimo, né? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos assistem. Uma satisfação estar participando do Balanço Geral, programa muito importante aqui para a nossa região. Eu acho que todo mundo que vive em Florianópolis, a grande Florianópolis, sabe que a mobilidade urbana é um grande problema a ser enfrentado pelo poder público, né? Nós dependemos exclusivamente de modais individuais. Isso causa transtornos diários, né? A ideia dessa reunião que aconteceu hoje pela manhã foi reunir todos os atores envolvidos ou possivelmente envolvidos na implantação do transporte marítimo, para que a gente alinhe e converse sobre as soluções possíveis. Porque não adianta A ou B querer protagonizar e, desculpem o trocadilho, e o projeto, mais uma vez, morrer na praia. É uma situação absolutamente complexa, porque precisa necessariamente do envolvimento de todos, né? Muitos empurram a responsabilidade da União, a responsabilidade do Estado. Vamos todos nos unir, né? Porque o bem vai ser comum. O que tem atravancado de verdade nessa história? Porque a responsabilidade é nossa, né? O que está atravancando esse processo para que a gente possa, enfim, tirar do papel? No ano de 2018, Rafael, nós chegamos a ter um contrato assinado pelo governo do estado, com o extinto DETER, para a implantação desse projeto. Depois do contrato assinado, houve algumas mudanças do que se chamam os poligonais, são as partes onde seriam as embarcações, os terminais, né? Então, para que isso não aconteça novamente, né, nós buscamos nos reunir com São José, Palhoça, Florianópolis, Governo do Estado, Capitania dos Portos e os órgãos ambientais, em conjunto com o Patrimônio da União, que é quem destina, né? Não é o Patrimônio da União que regulamenta, que vai colocar em uso prático o transporte marítimo, mas é o Patrimônio da União que dispõe do patrimônio, do espelho d'água, das praias, das margens para fazer os terminais para os municípios e o Estado implementar. E eu fiquei muito feliz com a notícia que o secretário Tiago Vieira, secretário de Infraestrutura, nos trouxe nessa manhã, onde ele disse que há uma parceria já entre o governo do estado e o BID para fazer um estudo, para que não aconteça o que já aconteceu no passado. Na vontade de querer fazer, na ânsia de querer fazer, às vezes se peca no projeto e aí a coisa acaba não saindo do papel. Mas então eu tenho duas perguntas. Já existe então uma perspectiva real de um modelo que deve ser adotado para o transporte marítimo? E mais, podemos afirmar que demos um passo importante de integração ou isso ainda está no mundo das ideias? Não, primeiramente nós demos um passo importantíssimo, né? Nós sentimos a ausência de representantes dos governos de São José, Palhoça e Biguaçu, mas o governo do estado e o governo da capital, junto com o IMA, Capitania dos Portos e União, estavam representados. Então, tivemos uma evolução muito importante. Houve um compromisso desse estudo, que é embrionário ainda, mas que é importantíssimo, a ser apresentado no início de março, né? E é muito importante esse diálogo, porque nós vamos chegar com o transporte na beirada do mar, correto? Essas pessoas, elas precisam se integrar ao restante da cidade.
Não adianta a pessoa desembarcar num ponto distante do centro. E se isso acontecer, tem que ter os modais que nós chamamos de última milha, que são aquelas bicicletas, aqueles patinetes, ou estacionamentos, ou ônibus circulares. Por isso é fundamental a participação dos municípios. Superintendente, Sim. desculpe interrompê-lo. Uma última pergunta, que o tempo não é muito largo, mas então o senhor afirma ou pode afirmar que a União está disposta a ceder terrenos para que as construções avancem, por exemplo, de terminais? Com certeza. Inclusive, por isso chamamos essa reunião, para que haja esse entendimento, para que haja esse alinhamento, para que não haja óbices também ambientais e de outras ordens, e para que haja uma integração de todos os atores envolvidos. Perfeito. Recebemos ao vivo Nabi Henrique Schrain, que é superintendente do Patrimônio da União aqui em Santa Catarina e que chamou todo mundo para conversar. Puxar a orelha aí então, hein? São José, Palhoça e Biguaçu. Senhores prefeitos, Orvino, Salmir, Vecchia, né? Todo mundo junto nessa história para a gente poder correr numa direção comum. Frecha, desculpe, para correr numa direção comum. Obrigado, superintendente, por estar conosco. Uma boa tarde para o senhor.